Olá, tudo bem? Bem-vindo ao programa Política Real. Hoje o nosso convidado já foi prefeito em Charqueada, foi prefeito em São Pedro, é um dos principais representantes da região de Piracicaba e um deputado super atuante, Hélio Zanata. Elinho, valeu, obrigado, viu? Eu que agradeço, Wilson, obrigado a você, a toda a equipe, obrigado ao pessoal que está aí nos vendo, ouvindo, está acompanhando, pela TV Tati, Record. Prazer enorme estar com você, Wilson. Saber que você é um cara aí fazedor de livros, fazedor de coisas novas, que tem essa atuação muito forte no mercado através do seu programa, que é a Política Real. Eu tenho um livro aí, infelizmente eu esqueci de trazer, mas eu sempre trago, mas eu vou te mandar lá na Assembleia. Vai ser um prazer. Que é Vencer a Eleição. Escrevi junto com um amigo meu, Luciano Suassuna, que é um jornalista daqueles de primeira, já fizemos campanha juntos, o que facilitou, inclusive, conduzir esse projeto em conjunto, porque muitas vezes a gente pega jornalista que não entende nada de política, né? Mas ele entende, ele conhece, participa, foi legal. Isso é dom, né? Esse é bom, é dom. Hélio, eu vou te perguntar, posso chamar de Hélio ou tem que chamar de deputado? Não, pode chamar de Elinho. Tá bom. Deputado, eu vou falar deputado. Vamos pro... Como as pessoas na rua acabam te chamando também, de deputado Elinho. Você é filho de Piracicaba? Sim, eu nasci. Mas muito cedo a sua família mudou para Charqueado, é isso? Sim. Eu nasci em Piracicaba, né? Isso, eu sou piracicabano. Então, você é filho de Piracicaba, por isso que eu quis registrar. Filho de Piracicaba. Mas eu, Wilson... Eu fui criado no município vizinho, Charqueada, porque a gente é uma família do sítio. Então, eu fui criado na roça, né? Você tem uma relação muito próxima do agro, né? Sim. E muito cedo você teve que assumir responsabilidade de gente grande, né? Wilson, a gente que é da roça, e pode olhar até pela voz do piracicabano aqui, porque quem não conhece sabe com essa voz de caipira, mas a gente é da roça. Eu fui criado assim em casa de taipa. Né? Muita gente não sabe, casa de taipa é aquela de batido de barro com taquara, entendeu? O chão era piso de terra. Chão vermelho. Chão vermelho de terra. Aquele apelido que fala pé vermelho, né? Entendeu? Minha família trabalhava muito, a gente plantava, né? Eu era muito pequeno, meu pai e minha mãe, tá? Minha mãe trabalhava ajudando meu pai na roça, não é nem no agro, né? O agro hoje é uma coisa muito mais tecnológica, muito mais aperfeiçoada. Nós estamos falando do meu tempo, das décadas de 70, 80. Então, a gente plantava arroz, sofria muito. Minha mãe é uma pessoa de muita oração, muita fé. Meu pai é uma pessoa que trabalhou muito. O legado que a gente aprende no sítio é isso. Desde pequeno, a gente aprende que tem que trabalhar. Você perdeu muito cedo pai, irmão, assumiu um pouco o papel de liderança, né? Pode ser falar rimo de... Não, é rimo de família? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Porque as pessoas às vezes veem a gente assim agora, de terno, gravata, acham que nós começamos de cima, né? Não é não, né? Não é. A vida te trouxe desafios logo de criança. Olha, ou logo de jovem? Quantos anos você tinha quando perdeu o pai? Quando eu perdi o meu irmão menor, nós morávamos no sítio, infelizmente de um acidente, ele morreu afogado. 3 anos ia completar, era o caçula, né? Você sabe que é um baque. Eu era praticamente um trauma, menino, né? eu era, né? Mas assim, isso foi em 74. Logo 10 anos depois, tá? A gente tinha uma sociedade com um tio. E aí o meu pai separou da sociedade, que era uma sociedade rural, e a gente ficou a família. Ficou meu irmão Mauro, ficou eu... Que era o mais velho, Mauro. Que era o mais velho, naquela época com 26 anos. Ficou o Mauro, ficou eu, né? E ficou meu pai e minha mãe. E lógico, e minha cunhada. Eu naquela época ainda não era casado. Certo. E logo na sequência, depois da separação, 10 anos depois da perda do teu irmão mais novo? Do meu irmão mais novo, o Mauro sofreu um acidente também e veio a falecer com 27 anos de idade. Que história, hein? Infelizmente, eu tenho a Paula, que é a sobrinha, filha dele, de 4 anos, e a Fernanda, que estava grávida de 7 meses. Teve que cuidar da cunhada. Então ficou meu pai, minha mãe, eu, a cunhada e as minhas 2 sobrinhas trabalhando junto. Mas, olha lá, 84 isso. Quando foi em 94, com 63 para 64, meu pai sofre um acidente. Caraca, mano. E acaba falecendo também, muito novo. E aí nós tivemos que assumir. Ficou minha mãe, eu e a cunhada, né? O que essas fatalidades moldaram a sua personalidade?
Ou te ajudaram profissionalmente? Como mudou a personalidade? Porque muda, né? Olha, o sofrimento nos traz... A gente tem que aprender, eu acho que é dolorido, é difícil, mas a gente tem que aprender se a gente fica olhando para trás sempre ou se a gente colhe de uma fatalidade um bem e que a gente mira para frente. Então eles deixaram um legado, eles deixaram uma história, meu pai, meu irmão. Certo? Mas te deixou mais humano, não deixou? Mas com certeza. Você passa a ter um olhar diferente. Você passa a entender também do outro lado a dor das pessoas. O sofrimento das pessoas. Mesmo, principalmente as mais pobres, né? Sabe o que acontece? Você tem um momento na vida que quando você passa dos 30, você começa a observar o mundo de maneira diferente. Foi quando a gente teve esse choque muito forte. Principalmente com a perda. Agora, a vantagem né, de tudo isso, o bom de Deus, eu falo que sempre Deus é bom. A gente não tem que ter essa revolta. A gente tem que ter entendimento do para quê. Porque se a gente ficar questionando o porquê na vida, você vai ficar questionando sempre o passado. O para quê é, para que isso? Como isso? E aí a gente tem que calibrar a vida novamente. E minha mãe, uma fortaleza. Viva! 89 anos, firme, forte. Uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher de fé. Mora onde? Charqueada ou Piracicaba? Minha mãe não mudou de Charqueada. Caramba. Eu moro lá. Mas minha mãe falou, não, eu continuo na casa aqui do papai, continuamos aí, minha mãe continua com as atividades 89 dela. anos. 89 anos, graças a Deus. Eu acho que é isso que dá que a senhora continue com saúde. Amém. Isso dá o vínculo da família, né? Por isso que a gente é família, a gente é tradição, é cristão. Aí assumiu a função de cuidar junto com a mãe, né? Os negócios da família, a parte agro, mas em algum momento você olhou assim e falou assim, que eu quero entrar na política, quero ser político, ou quero ser prefeito, ou quero ser vereador. Que momento que você virou a chave e falou assim, eu posso ajudar mais na vida pública? Olha, eu continuei nas atividades, a minha família até hoje continua na atividade. Eu tenho 4 filhos. O Daniel, com 34 anos, Maria Tereza, com 30, o Júnior, Hélio Júnior, com 26, e o Luiz Fernando, com 25, e tenho 3 netos, 2 netas do Daniel e um neto da Maria Tereza. A gente continuou na atividade, antes um pouco, normal. Hoje a gente trabalha no agro, agora já é muito mais atualizado, muito mais tecnológico. Isso, né? Então hoje a gente faz soja, trigo, milho, cana-de-açúcar. E onde? É Piracicaba? É Charqueado? Não, nós fazemos numa região, meus filhos moram na região de Avaré a Ourinhos, aquela região da ponta do estado de São Paulo, ali, divisa quase com o Paraná. Porque é uma região que a produtividade, enfim, levou mais. Por isso que eu perguntei, se é lá em Charqueado. Porque não, o Charqueada está mais focada ainda em cana-de-açúcar e tal. Né? Embora nós também que você falou soja e me chamou a atenção, mas soja em Charqueado, por isso que eu também... Começou a entrar. Eu sou muito paulista, né? Da capital. Então, às vezes eu tenho que perguntar, porque eu tenho que entender, soja né? Só no Mato Grosso. Porque às vezes eu brinco, eu sou daqueles que não consigo diferenciar boi e vaca, sabe? Não, tá tudo tranquilo. Mas assim, hoje com a tecnologia que nós temos, inclusive a Exalc de Piracicaba, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, é exportador de tecnologia para o Brasil e até para o mundo, né? E tudo isso hoje já mudou muito o contexto do agro, tanto que o agro hoje representa praticamente 1/3 do PIB. É um negócio que mudou tecnologicamente, está mudando, vai mudar e não segura. O caminho do lado tecnológico do agro vai ser sempre constante. E aí, vocês foi candidato a prefeito, primeira vez ganhou ou não? Não, aí como é que começou? No começo do começo. A gente trabalhou, continuou na vida nossa. Isso. Só que chega um momento, tá? E aí a gente não dá para entender. Porque eu nunca fui da política, eu nunca fui vereador. Não militei. Mas chegou um momento que a gente estava encharqueada e entendeu que a gente votava para as pessoas. Procurava apoiar aqueles que estavam e tal. Mas a gente observava que a política não andava. Não trazia resultado. E todo mundo dizia, não, porque a política é assim mesmo, não tem. Aí nós criamos coragem, criamos um grupo na época, assumimos um partido, falando assim, viu, vamos fazer política diferente. Vamos ser candidato e vamos mudar essa chave de que política não traz resultado. Vamos fazer política resolutiva.
porque a cidade era uma cidade praticamente charqueada pequena, né? Próximo a Piracicaba, quem conhece. E o que acontecia? Praticamente era uma cidade que ela dependia só de Piracicaba, dormitório. Entendeu? Falei, nós vamos mudar a chave, as pessoas querem oportunidade. Isso. E aí a gente viu que existiam os potenciais. E aí nós fomos para um projeto político. Falou, não, nós vamos. Mas no sentido de resolver os problemas da cidade. Prefeito, direto? Aí eu acabei sendo vice. Acabou sendo vice. No grupo a gente se cruzou e acabou sendo vice-prefeito. Isso foi, Wilson, entre 97 e 2000. Em 96 teve eleição, ganhamos. Certo. Fui na prefeitura e ajudei o prefeito, por quê? Porque eu fiquei, na época, era chefe de gabinete, que é mais ou menos o que seria uma secretaria de governo hoje, tá? Auxiliando. Fiquei lá com o nosso prefeito, que era o Luiz Mauro Vieira, chefe de gabinete fica com as buchas, né? A gestão, a gente porque eu já fui chefe de gabinete também, pronto, de prefeito. A gente faz a escada pro prefeito, né? Pro prefeito, o prefeito surfar. Faz a política, né? Então você trabalha bastidores. Mas o bom é que é isso. Você tem a sensibilidade dos bastidores, se prepara para a máquina pública funcionar. E aí quando você... Então, aí a gente pegou essa experiência, né? Esses 4 anos, porque é lógico que a gente sabe que a iniciativa privada, de onde a gente veio, onde a gente tem conhecimento, tem uma história, a gente, graças a Deus, conseguiu um espaço, né? Transformou num empresário razoável do meio do agro. Mas quando você vai para a vida pública, ela tem as limitações da vida pública. Ela tem as leis próprias do poder público. Então, e aí na vida privada você faz um cheque e boa. E acabou, né? Não. Aí na vida pública tem as limitações. Mas aí qual foi o segredo que a gente entendeu que era possível? Por que não aplicar o resultado da iniciativa privada gestão, na iniciativa pública? Por que não trazer cases de sucesso da iniciativa privada para a gestão pública? De que forma? Lógico que dentro da lei, mas de que forma? De forma de resultado. Porque a prefeitura... Porque as coisas ficam tudo meio solto, né? Vamos fazendo. Não pode, vamos sem fazendo. Planejamento. Sem planejamento, E aí, Wilson, o que acontece? Você entra lá, ela não tem início, meio e fim. E não tem planejamento. E a partir daí, o que acontece? Você não traz resultado. Aí você trouxe essa sua experiência da vida privada para a iniciativa executiva pública. Isso. Foi eleito prefeito que ano? Aí eu fui eleito prefeito em 2000. Em 2000. Fiquei eleito de 2000 a 2004 e depois encharqueada. E reeleito de 2005 a 2008. E depois fizemos sucessor, que foi meu vice. Certo. Então, isso que eu queria falar. Charqueada, muitas vezes as pessoas não conhecem aqui, e as pessoas que não trabalham em governo como eu trabalhei, acho algo distante. Para quem não conhece, porque o programa passa na Campinas, mas fica no YouTube e acaba pegando... pessoas de outras regiões. A sua liderança e essa sua capacidade de empreendedorismo... É um empreendedor, né? Claro, tem que ser nesse país. É um empreendedor. Trouxe para o mapa, para dentro do governo, porque assim, cidade pequena, prefeito sem liderança, o governo de estado, o governo federal acaba não enxergando. É muito difícil. Não é? Já é difícil quando tem um cara como você, como líder... o governo do estado enxergar, porque acaba enxergando Piracicaba e acha que resolveu o problema do município do lado. Mas com a sua liderança, você trouxe uma revolução para a charqueada. E aí a gente vai falar que você foi prefeito de São Pedro também. Em São Pedro, trouxe um olhar diferente para o governo do estado e para o federal para poder investir, para poder olhar não como uma cidade de dormitório de Piracicaba. Qual que você... como que diz? Qual o fato principal que você pode compartilhar de experiência para que Charqueada saísse do mapa regional para um olhar diferente dos governos? Eu posso dizer que tem um segredo. O segredo é você exatamente procurar mudar a vida das pessoas com planejamento. O segredo é você fazer um choque de gestão propositiva junto com os funcionários que querem. Tem uma visão que o funcionário público, ele tem um corporativo. Não. O funcionário público, ele quer participar, ele quer estar junto, ele precisa entender o projeto. Você, quando foi vice, só para... E aí, quantos anos você tinha? Eu tinha em torno de 29 anos. É novo, né? 29 anos por aí.
próximo 30 anos. E aí nós colocamos isso lá, chamamos, conversamos com os funcionários, né? Falamos para eles, olha, o processo é esse, o objetivo é esse. Se você não motiva as pessoas, se você não envolve as pessoas, não dá sucesso em lugar nenhum, nem na iniciativa particular. Se as pessoas não sabem onde a liderança quer chegar, nem as pessoas nem a liderança vai chegar a lugar nenhum. Consegue. Porque cada um vai remar para um lado. E aí o que a gente fez? Nós transformamos a vida da cidade. E transformamos tanto que aí nós trouxemos distritos industriais que não tinha geração de emprego, entendeu? Nós recuperamos lá em Charqueada toda a área estrutural da saúde com dignidade, tá? Nós fizemos creche, escolas, tá? Acabou com fila de escola, creche. Nós fizemos recapeamento, nós fizemos pavimentação, fizemos obras de décadas e décadas que se falava que era impossível fazer na cidade, que a cidade não ia ter dinheiro, que não conseguia, que era impossível você fazer isso aí. Nada. Imagine. O que a gente fez? Parceria e projetos. E aí, a sensibilidade que te trouxe desde menino, você se preocupou com saúde. Lógico, todos os temas, sabe? Mas principal, que até você destacou, saúde, educação e infraestrutura. Infraestrutura para facilitar as pessoas a se locomover, principalmente, né? Sim. Sair de um canto para o outro. E educação e saúde, que é um ponto principal para a família, principalmente para quem tem criança. Exatamente. E transformou. E mobilidade. E geração de emprego e renda, por quê? Porque nós trouxemos distritos industriais novos. Para quê? Para não ficar uma cidade dependente 100% de ter que ir buscar emprego só externo. É isso. De fixar o cara lá. Trabalho. E o cara que mora lá, trabalha lá, estuda lá, vive lá. Se quiser passear final de semana num outro lugar, é normal. Mas a vida dele está lá. Nós investimos tanto em educação que, por exemplo, a cidade de Charqueada é pequenininha, não tinha universidade. Certo? Nós trouxemos a primeira universidade para os professores, treinamento e capacitação, que foi regional, tá? Na época em parceria com o MEC, para treinar e capacitar professores em nível superior. Para quê? Para que eles tenham um salário digno, em condições, e estejam treinados e habilitados. Certo. E, por outro lado, os estudantes de Piracicaba que queriam fazer cursos de Charqueada, mas que precisavam estudar em Piracicaba, universidades, cursos técnicos, etc., nós fizemos uma disponibilização de ônibus municipais para levar esse pessoal a estudar, com um custo irrisório, praticamente, para poder subsidiar esse aluno, para dar a oportunidade dele, para que ele possa crescer, para que ele possa gerar emprego e gerar renda. Isso deu um boom fantástico. E aí, essa sua experiência te alavancou e as pessoas, o mundo político de São Pedro começou a te olhar como uma possível liderança para fazer São Pedro também virar uma outra cidade, ou avançar. Eu não sei, história, tô imaginando. Porque você... normal, deu um reflexo. Isso. Por causa da tua liderança, se você tivesse ido mal em Charqueada, você ia ficar por Charqueada, né? Lógico. Né? As pessoas te puxaram porque falaram, a gente precisa de uma liderança igual o Hélio aqui também. Eles olharam as duas gestões e quando chegou em 2008, vieram um grupo de pessoas de São Pedro. Mas eu não estou dizendo que são os políticos, que nenhum político de São Pedro veio. Veio pessoas do povo, veio pessoas do comércio, veio pessoas da área turística, que São Pedro, Águas de São Pedro, se confunde muito, Águas e São Pedro. São separados. São Pedro é um pouquinho maior, Águas é pequenininha, a nossa pérola, né? Mas São Pedro é um município maior, um município já com quase 50 mil habitantes, entendeu? Mais de 700 quilômetros quadrados e etc. E São Pedro também é turística. E eles perceberam que a cidade lá estava com uma dificuldade enorme, Wilson. E eles vieram em 2008, no encerramento do mandato nosso, me procurar e convidar para que eu pudesse ser candidato lá e pudesse levar essa técnica de fazer política de resultado para lá. Honestamente, assim, sabe, eu olhei com todo o respeito, agradeci, mas pensei, falei, o que eu vou fazer em São Pedro? Eu não moro lá. Nunca morei. Não conheço nome de rua. Não sei nada da cidade. Não conheço nem bairros. Agradeci e falei, eu fiz isso pelo município de Charqueada, mas isso não é meio de vida para mim. Isso foi uma missão. Eu vou agradecer. E fiquei 4 anos fora da política. Fui cuidar da vida. Voltei às minhas atividades. Não fiquei na prefeitura de Charqueada, fizemos sucessor, entreguei a prefeitura. Voltou para atividade particular. Isso.
Aí fiquei 9, 10, 11, 12. Quando em 2012, eu nem estava mais pensando em política, foi quando novamente teve uma reunião em São Pedro e me convidaram para participar lá em São Pedro. Vem cá, nos ajuda a orientar aqui. Aí um dia eu fui lá em São Pedro e vi a reunião. Eu vi a necessidade da cidade, vi o que eles estavam com dificuldade e entendi que a gente tem missão. Não dá para mim. E aí a experiência que você teve bem sucedida, já tinha uma... Tudo bem que a gente faz ajustes, né? Sim. O planejamento vai fazendo ajustes. Cada cidade tem as peculiaridades. Mas você já tinha a fórmula. A fórmula tinha, que deu certo os cases de sucesso. Aí nós saímos candidato em 2012, só que assim, contra todos os políticos tradicionais da cidade de São Pedro. Nós tínhamos o atual, que já tinha sido reeleito, filho de ex-prefeito. Nós tínhamos o candidato que estava sendo lançado pela ex-prefeita Antonieta, de 3 mandatos. Então, eram 2 famílias teoricamente tradicionais, dentro da cidade, da política. E nós chegamos na cidade, eu tive que alugar casa, mudar título e ir para lá. Um negócio que muda a vida. E a gente saiu com menos de 3% das intenções de voto. Mas mostrou um projeto. Mostrou que dá para mudar a vida das pessoas por bem. Envolver as pessoas num projeto que as pessoas vão acreditar, que vai falar, não vale a pena fazer da forma certa. E acreditaram. E ganhar a eleição assim é mais gostoso. E nós ganhamos a eleição com 72% do voto. Assim é mais gostoso. Fantástico, né? Então a gente vê que vale a pena, assim. A política, ela tem o lado bom. Claro que tem os problemas dela, mas ela tem sim, ela é um caminho que ela pode mudar as vidas das pessoas. E fomos eleitos com 72%, reeleitos depois de 2016 com 84%. E fizemos o sucessor. Revolução. Hoje o prefeito de lá é o Tiago, que é o vice. E está até 2024 como prefeito atual, não fazendo continuismo, fazendo continuidade de projetos, de uma agenda que a gente deixou preparada para a cidade para os próximos 20 anos. Quais as 3 principais... se for destacar 3 coroas que você deixou para São Pedro, que você fala assim, olha, foi na saúde isso, foi na educação isso, na gestão isso. O que você destacaria que você fala assim, meus 84% foi por causa, principalmente, dessa minha atenção? Olha, assim, o primeiro ponto principal de São Pedro é assim, ela é uma cidade turística que vive do turismo. Nós chegamos lá, a cidade não tinha água, faltava água direto. Não tinha tratamento de esgoto, entendeu? 0 de tratamento de esgoto. Tinha uma desvalorização dos imóveis, ou seja, muitas pessoas de São Pedro são da capital, são do entorno aqui da capital de São Paulo. Muitos. Algumas em Campinas e etc. E todo esse povo é turista que vai. É o turista de família, é o turista de veraneio, é o turista de chácara de recreio, é turistas que mudaram para lá, que querem viver lá. Entendeu? Em São Pedro. Esse era um ponto que estava péssimo na cidade. Por quê? Você tinha problema de mobilidade. Buraco na cidade inteira, asfalto acabado. Os equipamentos urbanos e turísticos, praças, parques, totalmente deteriorados, abandonados à zeladoria. E você tinha um problema gravíssimo na saúde. O hospital único da cidade, quando nós entramos, ele estava em leilão público vendendo, através de um leilão público, para pagar a dívida da justiça. Mais de 25 milhões em dívida. E estava interditado. Nem maternidade tinha. O São Pedrense não nascia em São Pedro mais. E aí esse teu foco em saúde é um reflexo, vamos começar a falar de Piracicaba. Você é pré-candidato a prefeito de Piracicaba. O seu mandato tem uma atenção, eu vejo, a sensibilidade sua já destaquei aqui, mas tem uma sensibilidade na área de saúde. Você alocou 10 milhões ou mais... principalmente para Santa Casa. Santa Casa e entidades sociais da cidade sociais. Que prestam um serviço social e de saúde. O terceiro setor, as OSS. Porque é principalmente para as pessoas que mais necessitam, né? Não tem outro caminho. Imaginando, hipoteticamente lá na frente, seria saúde, saneamento, a sua experiência de saneamento, para trazer saneamento, e educação e infraestrutura, né? Que o Hélio, se um dia... vir a ser prefeito, porque eu não posso... né? Sim, nós temos uma legislação. Como pré-candidato, é esse olhar de saneamento para as pessoas, educação, saúde, infra. Olha bem, o que a gente ouve da população em Piracicaba, e é uma coisa triste.
Vamos falar em saneamento. Piracicaba tem a autarquia, o SEMAI, que é o Serviço de Água e Esgoto Municipal. Hoje nós temos com falta d'água praticamente em Piracicaba intermitente. Por quê? Falta de investimentos. O SEMAI perdeu a capacidade de investimento, certo? E fez, infelizmente, uma PPP, tá? Com uma parceria de esgoto, e que isso prejudicou a capacidade de investimento para o SEMAI. E o resultado chegou. Essa, infelizmente, parceria prejudicou a empresa de água hoje. Sim. E com isso, ficou sem investimento. Sem trocas de rede primária, secundária, sem manutenções. E nós vamos ter que recuperar isso. Porque isso é prioridade número 0 para o cidadão e para os investimentos da cidade. Nós fizemos isso em São Pedro. Nós resolvemos o problema da falta de água e nós tratamos 100% do esgoto sem fazer PPP. Nós fizemos isso com o quê? Com capacidade de gestão. É possível fazer. Você em São Pedro foi por 3 vezes eleito o melhor prefeito em gestão fiscal. Isso também é uma preocupação, ficar de olho no dinheiro, para onde vai, onde não vai, onde entra, para investir nisso em saúde e saneamento? Ninguém faz nada sozinho. O que eu falo é que quando a gente recebeu esse prêmio, como prefeito, mas tem todo um time, toda uma equipe, todo um pessoal comprometido, os funcionários. Então eu dedico isso, primeiro ao cidadão de São Pedro, aquelas pessoas que acreditaram na gente e disse, não, é o caminho. Mas dá para aplicar o modelo em Piracicaba? Porra! Isso não é questão de tamanho. A turma tem uma noção, Wilson, que assim, mas você foi prefeito de 2 cidades pequenas. Piracicaba é grande. Os desafios são enormes. Eu não vejo assim. Eu vejo que prefeito de cidade pequena, sabe, é muito mais difícil do que um prefeito de uma cidade maior. E eu vou dizer por quê. Porque prefeito de cidade pequena, o recurso é pequenininho. O orçamento é pequenininho. É mais difícil fazer o remanejamento, né? Porque é pouco dinheiro, então fica difícil, né? E você tem a população muito mais próxima, inclusive, do prefeito. É verdade. Tá? Bate na porta, né? Bate na porta. E aí, o que acontece? Você precisa ter musculatura para fazer o quê? Você tem mais dificuldade de chegar em recursos mais expressivos junto ao governo do estado, junto ao governo federal, porque é o município. Agora, você pega Piracicaba, que tem um orçamento acima de 3 bilhões, que tem uma musculatura, que é o 13º PIB de São Paulo, de 645 municípios, de 150 grandes, vamos falar assim, vamos tirar os pequenos, é o 13º PIB, é o 4º exportador de São Paulo. Quer dizer, você percebe o tamanho, a pujança de Piracicaba? É claro que tem muito mais musculatura, é claro que é muito melhor, e tem condições de sair desse momento que não se resolveu o básico ainda. Então... Passou gestões, está passando e os problemas continuam. Piracicaba, nós precisamos mudar essa chave. Nós precisamos fazer um planejamento de estar à frente dos problemas. O que eu estou entendendo? Piracicaba está atrás dos problemas. Nós estamos voltando. Começou a faltar água, não foi o planejamento. Olha, a saúde está péssima. Aí você vai olhar, vem vindo há décadas sem os investimentos adequados na área da saúde, na área da atenção básica. Quando eu estive em São Pedro, na saúde, além de recuperar o hospital, certo? Nós tínhamos um posto de saúde e uma unidade mista, que é uma unidade entre saúde e média. Nós reformamos ela e fizemos mais 8 unidades de saúde. Para todos os bairros. Para o povo ser atendido aonde? Aonde ele mora. Lá que ele resolve os problemas, na UBS dele. São Pedro tem 50 mil habitantes. Tem 9 unidades de saúde. Talvez o Tiago, agora prefeito, tenha feito até mais algumas. Eu não posso, mas no meu tempo. Piracicaba, ela tem 12 unidades de saúde. Para 500 mil habitantes. Quer dizer, quanto a gente não olhar esse olhar na atenção básica, onde o cidadão precisa ali do apelo, nós não vamos resolver o problema da saúde de Piracicaba. E eu sei, você está no PSD, do Gilberto Kassab, meu amigo. Fui subprefeito do Kassab quando ele foi prefeito aqui. Poxa vida. Tenho uma boa relação com ele. Adoro ele. Uma liderança assim nacional. Ele enxerga a política, as pedras andando lá na frente. Mas isso te dá... Você já tem uma liderança, mas isso te dá uma proximidade com o Tarcísio, o governador. Isso é bom para trazer recurso também para Piracicaba, não é? Mas com certeza. Entendeu? Essa experiência que a gente está tendo de estar deputado,
de estar próximo do governador, de fazer parte da base do governador. Entendeu? O Kassab e o governador têm um vínculo muito forte. Você não vai ser um candidato que vai ter que criar relação com o Tarcísio. Você já tem relação com o Tarcísio. Nós já temos. Tem relação com o braço direito dele com o Kassab. Porta aberta para trabalhar. E ó, a gente também não pode falar que no passado não tiveram oportunidade os prefeitos. Porque o PSDB comandou Piracicaba sempre. Quando teve PSDB lá, na grande maioria das vezes, o governador era do PSDB. Então não posso dizer que não teve os investimentos, que não teve essa dificuldade de relação. Mas hoje mudou a chave. Hoje o governador é Tarcísio, mudou o jogo. E para encerrar, eu dei uma olhada nas pesquisas. Tem o ex-prefeito Barjas Negri na frente, o que é uma coisa natural, porque ele tem um recall muito grande de ter sido prefeito outras vezes, mas você já destaca com 12%. Eu sei que 12% de saída, assim, que pega do início, né, subindo e tal, é um número excelente. É um número excelente. O que te dá começa a te dar um cheiro também de largada para chegar lá na frente. Qual que é o destaque que você dá para essa tua avaliação, para a gente terminar e você já fazer seu encerramento aqui do programa? Olha, o ex-prefeito Barjas Negri, é claro, ele teve 3 mandatos, fez sucessor, e é natural o recall. O que ele tem hoje de vantagem, ele também teve na eleição passada. E é natural por quê? Porque o atual prefeito não está bem avaliado pelos olhos da população. O que Piracicaba, e é isso que a gente está tentando propor dentro desse contexto, é assim, Piracicaba tem que ser uma cidade livre. Tem que voltar a ser aquela cidade grande. O ex-prefeito Barjas tem as dificuldades dele, tem lá os processos que ele vive sempre se defendendo. Hoje está, vamos falar assim, não tenho nada contra a justiça e nem contra o Supremo, mas hoje está lá a decisão de justiça. Piracicaba precisa fazer o novo. Piracicaba precisa ser grande de novo. Piracicaba tem que estar em condições de não ter esses riscos. Então, o que a gente pensa? Esse projeto nosso vai ao encontro exatamente disso, de uma realidade diferente, de fazer os projetos estruturantes que a cidade necessita. Tá? E os demais candidatos, com todo o respeito ao Alex, nunca teve um cargo executivo, uma experiência do executivo, que é totalmente diferente do legislativo. Quem teve pode falar com toda a clareza. A professora Bebel é do PT. Piracicaba não é do PT. Então, eu penso, nós temos condições de fazer a mudança que Piracicaba precisa e exige. E nós sabemos o caminho. Hélio, obrigado por ter aceito o convite, conversar conosco. Adorei poder compartilhar um pouco da sua história de vida, história política e visão para o futuro. Obrigado. Wilson, obrigado. Quero agradecer a todos vocês, telespectadores, TV Tati, Record, e um enorme prazer poder estar aqui no teu programa. Um forte abraço. E muito obrigado para você que nos acompanhou nesse novo episódio do programa Política Real. Nosso entrevistado da semana foi o deputado Hélio Zanata. Espero vocês na próxima semana. Valeu!